Olá, meu nome é Robinson Gessoni e a partir de agora serei o seu professor de memorização. Este é o primeiro volume da coleção Cérebro e Conhecimento, que está dividida em duas partes. Com ela, pretendemos levar a você a chance de melhorar a sua capacidade mental, desenvolvendo potencialidades como a memória. Por que isso é interessante? Além das vantagens evidentes, como a garantia de se lembrar das coisas, o fato de se tornar alguém seguro e confiável e a conquista de um melhor desempenho nos trabalhos e no estudo, hoje ter uma boa memória é quase um sinônimo de ser alguém inteligente. Convido você a acompanhar esta aula, treinar as técnicas aplicadas no nosso curso e, a partir de então, fazer parte de um seleto grupo de pessoas que obtém excelentes resultados em todos os campos de suas vidas. Imagem mental. Um dos principais pilares da memorização é a capacidade que você tem de criar imagens. Se eu disser para você agora, não pense numa maçã vermelha. Acabou de pensar. Robinson, eu não pensei, eu imaginei, então eu quero que você não imagine uma pera. Há duas maneiras de você não pensar ou não imaginar o que eu disse. A primeira é tampando os ouvidos. A segunda é pensando em outra imagem. De qualquer forma, você está criando imagens. Para você notar como isso é forte, me responda. Por que, na sua opinião, uma criança, hoje numa faixa de até 5 anos, possui uma memória prodigiosa? Daí imagino você respondendo, Robinson, mas é óbvio isso? Cabeça vazia, não pensa em nada, não tem preocupações? É lógico que ele vai ter uma boa memória. Um pouco disso. Mas, na verdade, o que ocorre é que a criança, nessa faixa de idade, trabalha muito com o hemisfério direito cerebral. E quando ela entra na escola, o ensino tradicional valoriza matérias que estimulam mais o lado esquerdo do cérebro. Então, a tendência é que a pessoa trabalhando mais com um lado do cérebro do que com o outro, ela corra um sério risco de esquecer aquilo que está estudando. A finalidade de você criar imagens é para facilitar a tua capacidade de memorizar. Há dois tipos de memória, de imagem mental, basicamente. Imagem mental fonética e a imagem substituta simbólica. Vou perguntar para você, o que te lembra? Uma imagem concreta que te lembra a palavra amor. Robson, um coração vermelho. Muito bem. E para a palavra ideia? Imagina uma lâmpada acesa. Pergunto para você, o que a palavra amor e a palavra coração tem a ver gráfica e foneticamente? Não tem nada a ver, mas convencionou-se que a imagem do coração vermelho representaria o amor. E o que a palavra ideia tem a ver com a lâmpada, né? Gráfica e foneticamente nada, mas convencionou-se que seria essa imagem, que substituiria a palavra ideia. Uma dica de ouro: nunca você vai utilizar a mesma imagem substituta para duas ou mais palavras diferentes. Cuidado com isso. Uma maneira de memorizar palavras abstratas é usando o som dessas palavras. Recentemente, um aluno se queixou de um concurso que ele foi prestar e ele disse para mim, Robinson, eu havia estudado a matéria, era matéria de direito. Poxa, eu sabia o conceito, eu sabia o significado daquele artigo, porém eu não me lembrava da palavra, do termo técnico. Então, como fazer numa situação como esta? Poxa, ele falou, olha, eu tinha lá a imagem substituta simbólica, a imagem do Lalau para representar o significado do artigo. Mas eu não me lembrava do bendito peculato. Se ele soubesse essa técnica que você vai aprender agora, ele teria passado no concurso. Qual é a ideia? É que você pegue essa palavra, quebre em algumas partes, e daí você vai trabalhar com cada uma das partes separadamente usando o som. Exemplo. Peculato. Vamos transformar isso em imagens concretas? Faça a imagem de um pé ridículo. Consegue? Opa, fácil, né? Imagine agora uma lata toda amassada.
Até aí tudo bem. Agora imagine esse pé ridículo chutando a lata. Consegue visualizar isso? Ótimo. Pé com lata, pé com lata, pé com lata. Opa! Respondeu, acertou a opção do teste, passou no concurso. Meus parabéns. Um outro exemplo interessante é a palavra prevaricação. Vamos imaginar que eu já saiba o significado desta palavra. É um termo técnico da área de direito, assim como o peculato. Como você faz para memorizar? Divida em pré-vari-cação. Ok? Imagens concretas. O pé, pode ser o mesmo pé. Imagina lá a vara, não é? E na ponta da vara um calção pendurado. Pé, vara, calção, prevaricação. Opa, consegui memorizar. Fácil assim? Robson, mas isso dá muito trabalho. Em princípio, parece que sim, mas com a prática, você vai perceber que esse tempo que você investe memorizando, ele é recompensado depois, quando você consegue passar no concurso. Agora eu gostaria que você treinasse, fizesse alguns exercícios. Com relação à palavra, à imagem substituta simbólica, eu gostaria que você pensasse em alguma imagem para substituir a palavra calor. Ok? Agora eu quero que você pense numa imagem para substituir a palavra cassação. Conseguiu? Agora faça o mesmo com a palavra tristeza. Tá fácil até aqui? Alegria. Consegue também? Ok, veja como é fácil. Robson, imediatamente, porque eu já sei o significado dessas palavras. Pois é. Mas e quando são termos técnicos específicos? Eu quero que você treine usando a fonética agora, que foi o nosso segundo treinamento. Faça a visualização da palavra habilidade. Ok? Divida essa palavra em algumas partes. Faça as imagens concretas. Depois faça a animação. Agora, faça o mesmo com a palavra congruência. Ok? Treine também com a palavra concisão. E trigonometria? Essa aí eu vou ajudar você. Imagine o trigo, né? Consegue? Fácil? Isso. E este trigo está onde? Ali na plataforma do metrô da Sé. Você já imaginou a quantidade de trigo que está esperando o metrô? Então você imagina trigo no metrô, trigonometria. Pela fonética, você memorizou a palavra. Uma outra aplicação da imagem mental é na associação de itens. E eu vou te dar mais uma dica. Eu gostaria que você pensasse nisso. Toda vez que você for criar uma imagem mental, para facilitar a criação desta imagem, movimente os seus olhos para cima e à sua direita. Isso ajuda muito. E sempre que você for criar uma imagem mental, com a intenção de memorizá-la, dê a esta imagem 3 informações. Primeira, visual. Segunda, auditiva. E, finalmente, sinestésica. Um exemplo interessante é do ventilador. Quando você olha para o teu ventilador, você vê a cor, tem o formato, né? Tem a grade, a hélice, o motor. Tudo isso é informação visual. A auditiva, qual seria? Se estiver ligado, é evidente que o ruído que ele transmite. E o que seria a informação sinestésica? Tem a ver com sinestesia, sensação, sentimento, movimento. A movimentação da hélice ou aquele friozinho que você sente na pele quando você recebe o vento, quando ele está ligado. Lembre-se de dar essas 3 informações agora para a imagem de um camaleão. Consegue imaginar um camaleão? Pois é, aquele lagarto que muda de cor? Ótimo! Agora você vai associar este camaleão com uma rede. Mais uma dica. A imagem congelada, o cérebro tem facilidade de memorizar. Porém, se houver uma animação, se torna mais fácil. Imagine então o camaleão se debatendo na rede. Fácil. Robson, isso parece ridículo, surreal, esdrúxulo. Pois é, uma dica de ouro. O cérebro tem facilidade de guardar tudo o que é ridículo, extravagante, ilógico, violento e irreal. Não é porque você quer, tem facilidade, ponto. Guarda tudo aquilo que é diferente, importante, triste ou alegre. Uma outra associação. Como você faria para associar poste com sorvete?
Se você utilizar o seu pensamento lógico, racional, analítico, eu imagino você, Robson, poste com sorvete, complicado. Se você utilizar o seu pensamento imaginativo, lado direito do cérebro, você imagina um poste chupando sorvete. O problema não é seu, é dele. Apenas faça a imagem para guardar. Para que serve este exercício? Além da finalidade da técnica de associação, qualquer técnica mnemônica que eu passar para você, ou de associação de imagens, estimula a tua capacidade neuroassociativa. O que é isso? Quanto mais você treinar técnicas de memorização, mais fácil se torna memorizar aquelas matérias, aqueles compromissos do dia a dia. Onde você vai aplicar isso no teu cotidiano? Eu sei que não é o seu caso, mas você conhece aquela pessoa que, vez ou outra, esquece chave, guarda-chuva, celular, carteira, livro, né? A pessoa esconde a chave de casa tão bem escondida que depois nem ela lembra onde está. Aí você fica brigando com a família inteira. Cadê a chave? E aí? Como que você faz? Dica de ouro. Quando você for trancar a porta de casa, olhe para a chave. Isso, tem informação visual. Tem informação auditiva do barulho da fechadura. A sinestésica é o toque na chave. Eu gostaria que você fizesse a experiência. Conte mentalmente 3 segundos enquanto estiver trancando a porta de casa. São necessários 3 segundos para que os neurotransmissores passem a informação para o teu cérebro de que você trancou aquela porta. Se preferir ainda reforçar essa memorização, imagine que você está trancando a porta da sua casa com um vaso. Muito bem, faça a imagem mentalmente. Depois que você trancar a porta, você guardou a chave no vaso. Daí você vai fazer as suas tarefas. Dali 3, 4 horas ou no dia seguinte você precisa sair. Não se lembra mais onde está a chave. Quando você olha para a porta, do que você se lembra? De onde ela está guardada, dentro do vaso. Vai guardar a carteira? Teve a intenção de guardar a carteira? Neste momento, faça algum tipo de associação. E imagine que a carteira está cuspindo. Ou melhor, imagine que a gaveta onde você vai guardar a carteira está cuspindo a carteira. O guarda-chuva. A pessoa, quando vai ao shopping, debaixo daquele temporal, ela vai toda encapotada, preparada e tal. Fecha o guarda-chuva, deixa no balcão da loja, faz as suas compras, no final ela tem que sair. Daí, pronto, já esqueceu o guarda-chuva porque o tempo melhorou, abriu aquele sol fantástico. Você só vai se lembrar do guarda-chuva quando chegar em casa. E aí? Tem que voltar lá e se lembrar onde está, não é? Então o que você vai fazer? E faça algum tipo de associação. Imagine o guarda-chuva arrebentando a vitrine da loja. Olha só. Faça suas compras normalmente. Dali algum tempo, 2, 3 horas, você tem que sair.